Olá, meu nome é Yuri Rezende, sou estudante do curso de Bacharelado em Ciência da Computação na Universidade Federal do Agreste Pernambuco. Esse vídeo é para a terceira verificação de aprendizagem da disciplina de Projeto e Análise de Algoritmo, ministrado pelo professor Álvaro Álvares de Carvalho César Sobrinho. Vamos começar mostrando divisão e conquista. Então, divisão e conquista é um método que consiste em dividir um problema maior recursivamente em problemas menores até que o problema possa ser resolvido diretamente. A solução do problema inicial é dada através da combinação dos resultados de todos os problemas menores computados. Ele pode ser dividido em três partes, que é dividir, conquistar e combinar, né? Então, a gente tem um problema e se ele pode ser resolvido com divisão e conquista, então ele tem a característica de que a solução dos subproblemas menores resulta na solução do problema geral, né? Por isso que a gente consegue fazer desse jeito. Como exemplo, eu trouxe o algoritmo de Karatsuba. Esse é um exemplo do algoritmo, né? E aí ele utiliza a técnica de divisão e conquista para multiplicar inteiros, dois inteiros, né? Ele é mais eficiente do que o método usual, que é aquele que a gente usa quando está na escola, né? A gente aprende, multiplica unidade por unidade, depois a unidade por dezena e assim vai. Depois que faz a multiplicação para todos os algoritmos, a gente faz a soma, né? Esse método aqui ele é mais eficiente desde que o número seja muito grande, né? E aí ele divide cada número pela sua metade, ou seja, um número que tenha 10 algarismos, ele vai ter a primeira metade com 5 e a segunda metade com 5 algarismos. E aí, mais ou menos desse jeito, né? Aqui esse AB seria o número X e esse CD seria o número Y. E aqui um exemplo de como ele funcionaria, né? Para essa instância aqui, onde U é igual a esse número, 2.064.587, e V é 1.023.492, né? Então, se a gente for ver aqui, U e V, cada um tem 7 algarismos, né? Então, N é passado como 7 aqui, certo? A gente faz uma verificação aqui para ver se N é menor do que 3, porque 3 foi a constante que foi escolhida nesse caso aqui, para representar a partir de que ponto a multiplicação vai ser feita no método usual, né? Porque a eficiência não tem tanta diferença assim com números pequenos, né? Então, nesse caso aqui, n igual a 7 não passa nesse se, né? Então vai para o se não. E aí a gente começa a partir da divisão dentro desse se não aqui, a divisão e a conquista, né? Bom, m vai ser igual a n dividido por 2. Então, vai ser 4, né? É o teto de n dividido por 2. Então a gente passa m igual a 4. A vai ser o número U dividido por 10 elevado a n. Deu 206. Então a gente está pegando esses primeiros algarismos aqui, né, de A. Em B vai ser feita a mesma coisa. Na verdade, em B é pego o resto desse número, então é pego essa outra parte aqui, né? Ou seja, o módulo de 10 elevado a 4. Para C e D é feita a mesma coisa. C recebe a primeira metade do algarismo e D recebe a segunda metade. Então, depois que a gente dividir o número em duas partes, a gente vai passar recursivamente a função para a multiplicação dessas partes, né? Então, a primeira é passada Karatsuba para A e C, né?
ou seja, a primeira metade de U e a primeira metade de V, e fazemos a multiplicação, dá esse resultado aqui. Vamos mostrar mais à frente, verificar que esse resultado é retornado pela função. E aí depois fazemos para B e D a mesma coisa, e é retornado esse resultado, 16.017.804, né? Por último, a gente passa Karatsuba para A mais B, C mais D e M mais 1. Ou seja, a soma da primeira metade de A com a segunda metade vezes a soma da primeira metade de B com a segunda metade. De A não, de U, e em vez de B que eu falei aqui é V, né? Bom, o resultado retornado é esse aqui, 17.226.042. E aí, por fim, a gente faz isso aqui. A multiplicação de A por C vezes 10 elevado a 2 vezes M, mais Y menos AC menos BD vezes 10 elevado a M, mais BD. E aí, por fim, retorna o valor esperado aqui. Que é exatamente, se a gente for fazer pela multiplicação usual, é exatamente o valor que está aqui. Bom, agora a gente tem que verificar se para essas chamadas aqui recursivas, o valor retornado é esse aqui mesmo, né? Porque aqui n maior que 3 em todas elas. Se n menor ou igual a 3, aí a gente já sabe que volta porque ele está devolvendo a multiplicação usual. Esse algoritmo a gente sabe que funciona, né? Bom, para a primeira chamada de AC, a gente vai ter n igual a 4, né? N igual a 4 aqui, tanto para AC como para BD. E aí M vai ser igual a 2. A vai ser a primeira metade do número 206 que foi passado. E B vai ser o resto, então 6, né? C vai ser a primeira metade, que é 1. E D vai ser o resto, que é 2. E aí a gente passa recursivamente Karatsuba para A vezes C, né? 2 e 1. E para 2, que vai ser o M, né? Bom, mas aqui como esse N vai ser menor do que 3 na chamada, a gente sabe que esse resultado aqui vai retornar 2. Então, aqui tudo bem, retornou 2. A mesma coisa para BD, né? Faz a multiplicação, como N menor que 3, menor ou igual a 3, né? A gente sabe que a multiplicação vai dar certo, né? Quando ele fizer a chamada aqui no algoritmo, ele vai entrar nesse então aqui, né? Devolva U vezes V. Bom, depois que essas chamadas foram feitas, faz para Y, né? Então, Y devolve Karatsuba para 8, 3 e 3, né? 8 sendo A mais B e 3, esse 3 sendo C mais D e M mais 1 igual a 3. Bom, como M mais 1 igual a 3, que é menor ou igual a 3, né? Então, a gente sabe que também o resultado vai sair 8 vezes 3 pela multiplicação usual, 24, né? Por fim, a gente faz essa chamada do x, né? E aí retorna esse resultado, 21.012, né? Se a gente for ver aqui, foi esse resultado que veio, né? A vezes C, 21.012. A chamada para BD é a mesma coisa, M recebe 2, né? Que é 4 dividido por 2, o teto, né? A vai ser 45, que é a primeira metade do algoritmo. B recebe 87. C recebe 34 e D recebe 92. Fazendo as chamadas aqui em AC, como N é menor ou igual a 3, a gente vai receber a multiplicação direta aqui, 45 vezes 34, que é 15.030.
E para BD é a mesma coisa, né? N menor ou igual a 3, então a gente recebe aqui a chamada direta de 87 vezes 92 dá 8004, né? E aí para o Y a gente vai fazer A mais B, né? Vezes A mais B vezes C mais D. E a gente tem 132 mais 126. Como N menor ou igual a 3, faz também a multiplicação direta, né? Dentro desse sinão aqui, na próxima chamada. E aí vai retornar esse 16.632. E aí o x faz essa linha, né? AC vezes 10 elevado a 2m mais y menos AC menos BD vezes 10 elevado a m mais BD. E aí o resultado dessa multiplicação e soma aí dessa expressão dá 16.017. Se a gente for lá ver, tá aqui, 16.017, né? A chamada para BD. 16.017.804. 16.017.804. A chamada para Y, a gente tem N igual a 5, né? Como N igual a 5, M vai ser igual a 3, porque é o teto da divisão, né? E aí a gente vai ter nesse número, vamos pegar 4 na primeira metade e 793 na segunda. Para o C é a mesma coisa, pega 3 e 594. E aí a gente faz a chamada, né, recursiva para AC, como N menor ou igual a 3, retorna a multiplicação usual, 12. Para BD a mesma coisa, N menor ou igual a 3, retorna a multiplicação usual. No Y, a gente tem 797 vezes 597. E aí, N aqui vai ser igual a 4, porque é M mais 1, né? E aí a gente tem que verificar que o resultado dessa chamada vai dar esse mesmo, né? 475.809. Bom, se retornar esse resultado, então a expressão de x vai retornar isso aqui, né? 17.226.042. E aqui, em Y, a gente tem 17.226.042. Se a gente verificar que aquele valor para a chamada de Y é retornado realmente, então essa expressão aqui vai estar válida, né? Então aqui a gente chamou, temos que verificar essa chamada de Y aqui para retornar 475.809. E aí a chamada é essa aqui, né? Onde U igual a 797, V igual a 597 e N igual a 4, né? Então M vai ser igual a 2, A vai ser a primeira metade, né, de N, de U, que vai ser 7, B vai ser a segunda metade, que vai ser 97, C vai ser a primeira metade, que é 5, e D a segunda metade, que é 97, né? E aí a gente chama recursivamente Karatsuba para A vezes C, né? A vezes C. E aí, como N aqui menor ou igual a 3, retorna 7 vezes 5 diretamente por essa linha aqui, né? Então, devolvo vezes V. E aí, para BD a mesma coisa, N menor ou igual a 3, retorna o resultado 9.409 pela multiplicação direta. Karatsuba na linha Y, a gente tem 104 vezes 102 com N igual a 3. E aí, como ele é menor ou igual a 3, retorna direto também 10.608. E a linha X, quando a gente fizer o resultado dessa expressão, vai retornar 475.809, que é o que a gente tem aqui, né? Cadê? Aqui. 475.809. Bom, então a gente viu que o valor é válido, né? Essa chamada de Y retorna esse valor. As outras chamadas recursivas todas retornaram o valor direto, né? E aí, como os valores bateram,
a gente pode verificar que aqui, para essa instância aqui, tudo ocorreu certo e a multiplicação foi feita, né? Ou seja, a gente dividiu essa multiplicação de dois números inteiros grandes em multiplicações menores, né? De números inteiros menores. E a gente resolveu essas multiplicações e no final a gente saiu combinando os resultados, né? Essa linha aqui de x, a gente está combinando os resultados, né? Ou seja, o passo de dividir é AC, BD e Y. Essas três linhas aqui, né? Aqui a gente divide o subproblema em problemas menores, né? Dividimos U em duas partes, dividimos V em duas partes, A, B, C e D, a gente foi dividindo aqui. Em AC e BD, a gente vai ter o resultado dessa nossa divisão, né? Ou seja, a gente conquista aqui e aqui a gente combina, né? A gente faz a combinação dos resultados. Aí a gente tem aqui que o caso base, a quantidade de algoritmos seja menor que uma constante n pré-definida. No caso aqui, 3, né? E aí ele retorna U vezes V, utilizando a multiplicação ordinária, pois para valores pequenos de n a multiplicação tradicional acaba sendo mais eficiente. Os passos de dividir, como eu disse, é a linha 4, 5, 6, 7 e 8, né? Que são essas aqui. Certo? E aí considera um K, a gente mostrando aqui, né? Considerando um K igual ao teto de n sobre 2, os inteiros i e v pode ser escrito dessa forma, né? O 0 vezes 10 elevado a k mais o i. Esse o 0 seria a representação daquela primeira metade de u, né? E o 1 seria a segunda metade. E a gente pode fazer a mesma coisa para v, né? Porque se a gente for pensar aqui, a nossa multiplicação de um número por 10 elevado a k, a gente está simplesmente adicionando zeros, né? À direita. E aí quando a gente fizer essa adição de zeros, quando a gente somar esse 1, a gente vai somar ele com os zeros, né? E a outra parte vai se repetir. Então, isso aqui vai funcionar, né? E aí isso equivale em dividir o IV pela metade de seus algoritmos, formando os números o 0, o 1, né? Que seria de 1 n menos 1 até o k, e de o k menos 1 até o 0. É a mesma coisa para V, né? Os passos de combinar. Seria a linha 12, caso isso aqui, né? E a gente está vendo que x vai ser u vezes v, né? Que é o 0 vezes 10 elevado a k mais o 1. E v0 vezes 10 elevado a k mais v1, né? A multiplicação desses dois termos, né? Como isso aqui representando u e essa parte representando v, né? Vai nos retornar u vezes v, né? Só que aí a gente representou o 0, a gente fez aqui a multiplicação, né? Multiplicando termo por termo, então deu o 0 vezes 10 elevado a 2k, mais o 0v1 mais o 1v0, vezes 10 elevado a k mais o 1v1. Então aqui a gente só fez a distributiva, né? Multiplicando o primeiro termo pelo primeiro, depois pelo segundo termo pelo primeiro, depois pelo segundo. Bom, mas essa expressão aqui, a gente pode representar, em vez de duas multiplicações aqui, o 0v1, o 1v0, a gente pode representar por uma multiplicação só. E aí a gente faz algumas somas aqui, porque a soma tem um custo menor do que a multiplicação.
E aí, por isso, a gente pode pegar o 0V1, o 1V0, e representar na forma o 0 mais V0, que multiplica o 1 mais V1. E aí, quando a gente fizer a distributiva, vai dar o 0, o 1, mais o 0V1, mais V0, o 1, mais V0V1. Então, a gente vai ter os termos o 0V1 mais o 1V0, mas a gente também vai ter os termos o 0, o 1, mais V0V1. E aí, para corrigir isso, a gente faz essa subtração aqui, né? Para retirar esses termos dessa multiplicação. Então, esta expressão aqui de baixo é igual a essa expressão. E aí, a gente multiplica por 10 elevado a k do mesmo jeito. Novamente, a gente faz isso aqui para que não seja necessário a gente fazer duas multiplicações. E sim, dessa forma aqui, a gente está fazendo apenas uma multiplicação. Os dois termos da multiplicação são somas, né? E aí a gente resolve essa soma e multiplica depois. Bom, então a nossa expressão isso aqui é a mesma coisa que a gente tem nesse x do algoritmo, né? Se a gente pegar AC, vai ser o 0 e V0, vezes 10 elevado a 2k, mais y, certo? Onde y a gente representou essa multiplicação aqui, né? Da soma de o 0 mais V0 vezes o 1 mais V1. A gente está representando aqui no algoritmo, a gente chamou o Karatsuba para fazer essa multiplicação, né? Então, a gente chamou ele de y, menos BD, que seria o 0V1, o 0, o 1, menos AC, né? V0V1. Isso tudo vezes 10 elevado a k mais BD, né? Que é o 1V1. E aí, portanto, a gente tem x igual a 1 vezes v. Sobre a complexidade desse algoritmo, a gente tem aqui uma árvore de recursão, né? Mostrando como as chamadas são feitas, né? Primeiro, para tratar a complexidade de algoritmos recursivos, a gente tem três formas, né? A gente tem o método mestre, árvore de recursão e método de substituição. Então, primeiro, vou começar aqui com a árvore de recursão, né? A gente vê que no nível 1, a gente tem apenas n, né? Chamada. No nível 2, a gente tem 3 chamadas para n sobre 2. Então, aqui, 3n sobre 2. No nível 3, a gente tem 9 chamadas para n sobre 4, porque foi dividido por 2 para o segundo nível, e aí esse 2 foi dividido por 2 novamente. Então, se a gente for pensar, no final a gente vai ter n vezes 3 meios elevado ao tamanho, né? À altura da árvore. Que nesse caso aqui é log de n na base 2, né? E aí a gente vai ter n mais 3, n vezes 3 meios, mais n vezes 3 meios ao quadrado, mais n vezes 3 meios ao cubo, assim vai até n vezes 3 meios elevado a log de n na base 2. Bom, essa expressão aqui, botando n em evidência, né, a gente pode dizer que esse 3 meios elevado a 0, mais 3 meios elevado a 1, mais 3 meios elevado a 2, mais 3 vezes elevado a log de n na base 2, pode ser representado dessa forma aqui. 3 meios de log de n na base 2 mais 1. Esse mais 1 aqui está fora do log, né? Isso tudo menos 1, dividido por 3 meios menos 1. Por essa expressão aqui de baixo, né? Que a gente diz 1 mais p ao quadrado,
até p elevado a m vai ser p elevado a m mais 1 menos 1 sobre p menos 1, né? Para um p diferente de 1. E aí, usando essa segunda expressão aqui, essa segunda fórmula, a gente vê que log de m na base A pode ser escrito como log de m na base B sobre log de A na base B. E aí o que a gente fez? Esse log de n na base 2, a gente transformou ele em log de n na base 3 meios sobre log de 2 na base 3 meios. Esse log de 2 na base 3 meios é mais 1, né? Então, essa expressão aqui ficou igual a n sobre 1 log de 2, n elevado a 1 sobre log de 2 na base 3 meios, né? Então, a gente fez a transformação aqui, né? Log de 2 na base 3 meios. Isso é igual a log de 2 na base 2 sobre log de 3 meios na base 2, né? Então, aqui a gente tem n elevado a 1 sobre log de 2 na base 2, que é dividido por log de 3 meios na base 2, né? Isso tudo menos 1. Isso vai ser igual a log de 2 na base 2 é igual a 1, então n elevado a 1 sobre 1 sobre log de 3 na base 2 menos 1, né? E aí, essa divisão aqui pela fração, né? A gente vai passar esse log de 3 na base 2 multiplicando, né? Isso vai ficar n elevado a log de 3 na base 2. Portanto, pelo método da árvore de recursão, a gente viu que isso aqui, que esse algoritmo é O de n elevado a 1,585, né? Esse 1,585 é o log de 3 na base 2. Bom, a gente tem também o método da substituição, né? No método da substituição, a gente tem essa recorrência aqui, né? Onde t de n vai ser igual a 2 se n menor ou igual a 3, né? E t de n vai ser igual a 2t do teto de n sobre 2 mais t do teto de n sobre 2 mais 1 mais n. Bom, nosso palpite é que ele seja O de n log 3 na base 2. Esse palpite aqui eu tirei pela árvore, né? Como eu já tinha resolvido pela árvore de recursão, então a gente pode pegar o mesmo palpite, né? E aí a nossa hipótese é que t de n seja menor do que uma constante vezes n log de 3 na base 2. E aí no caso base, a gente tem que t de n igual a 2, né? Isso tem que ser menor a c, uma constante c, vezes 1 log de 3 na base 2. Bom, isso é verdade para um c maior ou igual a 2, né? Log de 3 é 1 elevado a qualquer coisa, é 1, né? E aí, a gente pode botar a constante aqui igual a 2 ou maior que 2, que essa expressão vai ser verdadeira. Nosso passo indutivo é n maior que 3, né? Então, t de n vai ser 2t do teto de n sobre 2, mais t do teto de n sobre 2 mais 1, mais n, né? E esse nosso t de n vai ter que ser menor ou igual a 2 vezes uma constante, que multiplica n sobre 2, log de 3 na base 2, mais uma constante que multiplica n sobre 2, log de elevado a log de 3 na base 2, mais 1 elevado a log de 3 na base 2, mais n, né? E aí, dessa forma, a gente tem que, fazendo a distributiva aqui, esse termo vai ser igual a esse aqui, né? Cn sobre 2, então a gente vai botar ele como 3c de n sobre 2 elevado a log de 3 na base 2.
Fazendo essa multiplicação aqui, c vezes 1 log de 3 elevado de 3 na base 2, a gente vai ter 1 elevado a log de 3 na base 2 igual a 1 e c vezes 1 igual a c. Então aqui a gente bota mais c mais n no final, né? Esse n que sobra daqui. Bom, pela análise assintótica, a gente pode excluir as constantes, então c sai, e os termos menores, né? Então sai o n também, e a gente tem que o nosso t de n é menor do que 3c n sobre 2 log de 3 na base 2. E aí, como isso é verdade, então a expressão é O de log de n elevado a log de 3 na base 2. Bom, a gente tem também o teorema mestre, né? E novamente a nossa recorrência aqui, né? Para um n grande, né? Então a gente não considerou aqui o n menor ou igual a 2, né? Para um n muito grande, né? Então a gente pode excluir esse mais 1 aqui. Então t de n sobre 2 mais 1, a gente vai simplesmente representar como t de n sobre 2. E os t's também a gente vai desconsiderar aqui, porque o n é muito grande, então não vai fazer tanta diferença, né? Então a gente fica com essa expressão aqui no final, 3t de n sobre 2 mais n. E o que diz o método do mestre? Ele se aplica para recorrências do tipo, ficou pequeno aqui, mas é do tipo t de n igual a t de n sobre b mais f de n, né? Onde aqui a e b são constantes, né? E ele diz que se f de n for O de n elevado a log de a na base b menos um epsilon, então t de n é θ de n elevado a log de a na base b. Se f de n for θ de n log de a na base b, então t de n é θ de n elevado a log de a na base b vezes log de n. E se f de n for ômega de n log de a na base b mais um epsilon e a vezes f de n na base b é menor do que c de f de n, c menor que 1, né? Então t de n é θ de f de n, certo? Então aqui a gente vai ter o seguinte, pela nossa recorrência, t de n é 3t de n sobre 2 mais n, né? Onde a é igual a 3, que é esse número que acompanha o t, b igual a 2, que é o número que está dividindo, e n, f de n igual a n, né? Que é essa expressão aqui, a soma no final. Bom, a gente primeiro vai fazer n elevado a log de a na base b, que dá n elevado a 1,585. E f de n, como é 1, a gente faz a comparação, né? F de n igual a n, a gente faz a comparação, né? F de n vai ser igual a n elevado a log de a na base b menos um epsilon, que é 0,585. Se a gente subtrair aqui, vai ficar log de n, n elevado a 1, né? Que é n. Então, se f de n é desse tipo, então t de n é igual a n θ de n elevado a log de 3 na base 2, né? Que é o mesmo resultado lá de cima. E a corretude desse algoritmo, a gente vai, por hipótese de indução, assumir que que a Karatsuba vai retornar o vezes v para entradas U, V e K
onde K é menor do que N. E aí no caso base, pelo próprio algoritmo a gente vê que isso é verdade, né? Porque ele retorna a multiplicação usual, né? E aí, como a gente sabe que esse algoritmo aqui é verdadeiro, então para o caso base vai funcionar. Então no passo indutivo a gente vai ter o vezes V igual a exatamente aquela expressão, né, que eu mostrei lá atrás. Foi aqui, exatamente essa expressão que a gente mostrou aqui. E aí a gente vê, né, que nesse caso aqui a gente botou U dividido por 10 elevado a n sobre 2 e V dividido por 10 elevado a n sobre 2 vezes 10 elevado a 2 vezes o teto de n sobre 2, a gente vai isso representa a multiplicação das duas primeiras metades, né? Dessa metade de x, no caso de U, dessa metade de V. Aquela parte do meio, né? A parte do meio que a gente viu é porque pode ter algum valor que se perca no meio daquela multiplicação da primeira metade depois da segunda metade, aqueles valores intermediários, né, que seria o resto, talvez possa não entrar naquelas multiplicações. Então a gente faz essa correção aqui, né? E por fim, a gente está pegando a segunda metade e multiplicando, né? Fazendo a multiplicação para somar, certo? Então, no final, a gente vai ter exatamente isso aqui. U vezes V, isso é igual a primeira metade de A, de U, né? Mais um B, que é o resto, a segunda metade de U, né? Multiplicando a primeira metade de V mais a segunda metade. E é exatamente aquela explicação que eu dei lá em cima, né? Que a gente pode representar fazendo a distributiva aqui e pode representar aquela multiplicação, essa soma aqui, né? Essas duas multiplicações como essa única multiplicação com essas quatro somas. E aí vai sobrar essa expressão que é exatamente que a gente tem em x, né? E agora passando para a programação dinâmica, a gente tem que programação dinâmica é uma técnica que otimiza problemas que fazem chamadas recursivas repetidas para as mesmas entradas. Então, na divisão e conquista, a gente resolve o problema, mas não otimizado. Que na programação dinâmica, a gente procura sempre otimizar o problema, né? Então, ela pode ser definida como uma busca exaustiva cuidadosa, né, em alguns casos. E, em geral, é aplicada a problemas de otimização, né? A gente sempre busca uma solução ótima. Então, a gente pode ter... Ela tem algumas características, né? Ela caracteriza a estrutura de uma solução ótima, define recursivamente o valor de uma estrutura de uma solução ótima e calcula o valor dessa solução ótima, né? Então aqui, como a gente está procurando otimização, o algoritmo tem que ter a característica de que a solução ótima dos subproblemas resulta na solução ótima para o problema maior, né? Então a combinação dessas soluções ótimas nos problemas menores resulta na solução do problema, na solução ótima do problema maior, certo? E é exatamente isso aqui, né? Construir a solução ótima a partir das informações calculadas.
Vamos dar um exemplo aqui no problema de caminho de custo mínimo para uma matriz, né? E esse problema é o seguinte: dado uma matriz de custo e uma posição mn nessa matriz, a gente tem que escrever uma função que retorna o custo do caminho de custo mínimo a atingir mn a partir de 0, 0. Aí cada célula da matriz representa um custo para atravessar essa célula, e o custo total de um caminho a ser alcançado é a soma de todos os custos do caminho, incluindo a origem e o destino. E aí só pode percorrer as células para baixo, para a direita e na diagonal inferior de uma determinada célula. Ou seja, de uma determinada célula IJ, a gente pode ir para I mais 1J, IJ mais 1 ou I mais 1, J mais 1. E aí a gente pode assumir que todos os custos são inteiros positivos neste caso. E aqui um exemplo do problema, né, para 2, 2, né, tem que chegar de 0, 0 para 2, 2. E aí essa seria a nossa solução, né? Se a gente for direto pela diagonal, 1 mais 8, 9, mais 3, 12. Se a gente for descer direto e for pela diagonal, vai dar 1 mais 4, 5, mais 1, 6, mais 5, 11, mais 3, 14. Então, todas as formas que a gente tentar procurar aqui, por exemplo, 1 mais 4 mais 5, dá 10, com mais 3, 13. Né? 1 mais 4, 5, mais 8, 13, mais 5. Então, aqui já é maior, né? Então, a nossa menor, o menor caminho, o caminho com o custo mínimo seria esse, né? 1 mais 2, mais 3, mais 2, mais 3. Daria aqui 3, 6, com 5, 11. Bom, é a subestrutura ótima desse problema, né? Nesse caso, a gente vê que para chegar numa célula, eu tenho que passar. Para chegar em mn, eu vou ter que passar ou por m-1, n-1, ou por m-1n, ou por mn-1. Então, a gente pode assumir que o custo mínimo para chegar em mn passa pelo custo mínimo de chegar nessas células, né? É o custo mínimo de chegar nessas células, em uma dessas, é o mínimo entre os custos de chegar nessas três células, né? Ou seja, para chegar em m-1, n-1, a gente vai ter um custo. Para chegar em m-1n, a gente vai ter outro custo. E para chegar em mn-1, a gente vai ter outro custo. E aí, o custo mínimo para chegar em mn vai ser o menor desses três custos, mais o custo de mn. Lembrando que, para calcular o custo para chegar até a célula, a gente soma o custo da origem e o do destino, né? E é exatamente isso que eu falei aqui, né? Que a gente pode trabalhar isso como sendo custo mínimo para mn, sendo o mínimo entre os três custos, mais o custo de mn. E aqui a gente tem um exemplo de como isso poderia ser implementado, né? Aqui a gente está usando um algoritmo ingênuo, né? Essa função min, ela só retorna o mínimo entre três inteiros. E aí a gente está calculando todos os caminhos, né? Todos os caminhos para chegar em mn. E depois a gente pega o mínimo entre esses três caminhos. E a gente vê também que esse problema aqui, a gente calcula várias vezes. Dessa forma aqui, a gente está calculando várias vezes o mesmo custo. A gente tem problemas sobrepostos, né? Como exemplo aqui, para aquela instância 2,2, a gente vê que ao chamar para 2,2, a gente vai chamar para 1,1, vai chamar também para 1,2 e para 2,1. Até aqui a gente não repetiu nenhuma chamada, mas a partir daqui a gente começa a repetir. 1,1 vai chamar 0,0, 0,1 e 1,0. 1,2 vai chamar 0,1, que já foi chamado anteriormente, 0,2 e 1,1. E 2,1 vai chamar 1,0, que também já foi chamado, 1,1, que já foi chamado, e 2,0. E isso aqui nem é a árvore completa. A árvore completa é exatamente essa daqui.
onde a função é chamada 55 vezes, né? Porque ele só para no caso base, onde um dos números é menor que 1, menor que 0, olha aqui, né? Se n ou m menor que 0, aí ele para. O outro caso que ele para é quando os dois é igual a 0, certo? Caso contrário, ele chama recursivamente para as três chamadas, né? Então, chamado 55 vezes, né? E a altura vai ser m mais n mais 1. E usando programação dinâmica? Bom, usando programação dinâmica, a gente tem a mesma função aqui para calcular o mínimo entre três inteiros. Só que aqui a gente está fazendo uso de uma tabela de memorização, né? Então, nossa tabela de memorização aqui é TC. A gente recebe aqui a tabela de custos, o inteiro M e N, os dois inteiros, né, que vão representar a nossa posição que queremos chegar, né? Essa primeira declaração da linha 17 aqui é apenas duas variáveis para percorrer os fors. E aqui na linha 18 a gente tem a nossa tabela de memorização, que é uma matriz do tamanho M mais 1, N mais 1, né? E aí a gente inicia 0, 0, a posição 0, 0 dessa nossa tabela de memorização, com a posição 0, 0 da nossa tabela de custo, né? Ou seja, o custo mínimo para chegar em 0, 0 vai ser o custo de 0, 0, né? Bom, nesse primeiro for, o que a gente está fazendo é atribuir os custos para a nossa primeira coluna da nossa tabela de memorização. A gente vai atribuindo os custos mínimos da nossa tabela de custo, né? Como para chegar em qualquer elemento dessa coluna, né? Como ele não pode ir para J-0 ou J-1, né? Então, a gente vai ter que vai ser apenas o I-1, né? Então, aqui, ó, TC no índice I0 vai ser igual a TC no índice I-1, 0, mais o custo de I0. A mesma coisa a gente faz para a linha, né? A nossa primeira linha, como a gente não pode ir para a linha de cima, porque ela não existe, então a gente só vai pegando o valor da nossa linha da coluna anterior, né? A gente inicializou a linha e a coluna, e aqui o que a gente vai fazer é ir preenchendo o resto da nossa matriz até chegar em MN, de acordo com esses valores que já foram preenchidos, né? Então, a nossa tabela de memorização no índice IJ vai receber um mínimo entre os três valores que já foram preenchidos, né? Então, se a gente for pensar aqui no nosso primeiro, na nossa primeira chamada disso aqui, ele vai chamar o elemento 1, 1, né? E aí, como 0, 0 já foi preenchido, 0, 1 já foi preenchido também no primeiro for, ou no segundo for, e 1, 0 foi preenchido no primeiro, a gente vai ter esses valores aqui, né? E aí a gente tira o mínimo deles e soma com o custo de IJ na nossa tabela de custos. E aí na próxima chamada a gente vai preenchendo de coluna por coluna até a coluna J, até a coluna N no caso, e depois desce uma linha. E assim todos os valores anteriores sempre vão estar preenchidos, né? E a nossa complexidade nesse caso é a seguinte. Para a linha 17, 18 e 20, a gente tem a gente só repete ela uma vez, né? Então a gente pode atribuir constantes vezes 1, certo? E foi o que eu botei aqui, né? C1 mais C2 mais C3.
O primeiro for ele é repetido m vezes, né? Então, essa verificação é m mais uma vez e a linha interna do for é m vezes, né? Então aqui C4 vezes m, C5 vezes m. A mesma coisa acontece para o segundo for, que é repetido n vezes. Então C6n, C7n. E aí no terceiro for, a gente tem um for dentro do outro, né? Terceiro e o quarto for. Então o terceiro ele é repetido m vezes. E o for mais interno é repetido m vezes n vezes. Assim como o comando dentro dele, né? Que é a nossa atribuição. E aí, como se trata... Aqui eu só fiz deixar o M, o N e o MN em evidências. Em evidência, né? E aí, pela nossa análise assintótica, a gente corta essas constantes, né? E aí vai ficar M mais N mais MN. E, como se trata de uma análise assintótica, a gente pode pegar apenas o termo de maior valor, né? Ou seja, M vezes N é maior do que M mais N, tendo em vista que M e N são inteiros positivos, né? Maior ou igual a zero, né? E aí a nossa função, nesse caso, esse algoritmo tem tempo O de MN, né? Se a gente for pensar aqui, para aquela nossa instância, ele seria chamado, teria um custo 4. Coisa que aqui, pela nossa árvore, ele teve, só olhando assim a árvore, 55 chamadas, né? Então já foi bem menor aqui. Então a corretora desse algoritmo nós temos que, como pré-condição, né, a matriz de custo tem que ser uma matriz, né? Tem que ter pelo menos um elemento. E o nosso MN, a gente tem que M é um valor entre 0 e K e N é um valor entre 0 e L, né? E aí, como pós-condição, é que nossa matriz, nossa tabela de memorização em MN, na posição MN, tem que ter um custo mínimo de chegar em MN a partir de 0, 0 na nossa tabela de custo, lá, né? Na nossa matriz de custo. E aí o que a gente vai fazer é provar isso através de invariantes de laço, né? Como a corretude para algoritmo. E aí, como a corretude de algoritmos interativos é dada por indução, né? A gente vai ver a indução e atribuir invariantes de laço para os laços que tiverem aqui, né? Então a gente vai ter que provar a corretude para os 4 fors, no caso, né? E aí, para o primeiro for, nossa invariante de laço é que TC, né, no índice I-1, 0, tem um custo mínimo de custo de 0, 0 até I-1, 0, né? Isso aqui é a nossa hipótese, né? Aí, como pré-condição, é que seja menor ou igual a M e TC no índice I-1, 0 esteja preenchido corretamente, né? E aí, a gente vê aqui que no primeiro caso, 0, 0 já vai estar preenchido corretamente, né? Pela linha 20. Né? Na inicialização, né? TC00 foi preenchido corretamente na linha 20. E aí, como I igual a 1 e TC no índice I-1 igual a 0 é o custo mínimo de 0, 0 até 0, 0. A gente tem que a nossa pré-condição foi satisfeita aqui e que a pós-condição também foi satisfeita, né? E aí, quando o corpo for executado, né, a gente vai sempre estar preenchendo, né? Então, TC na linha I, 0, né? Vai ser igual a TC na linha I-1, 0, mais o custo de I, 0, né? Pela nossa hipótese aqui de cima, TC na linha I-1, 0, ela está preenchida corretamente, né? E aí, o custo de I até I0 vai ser, como esse custo de ir na tabela de custo para I0,
vai ser o custo de I menos 1, 0, mais o custo de I, 0. Então, tá tudo certo aqui, né? Satisfaz a nossa pós-condição, né? Durante a execução do laço. E na finalização, I vai ser igual a M mais 1, né? Que vai ser essa última verificação aqui, né? E aí vai falhar no teste. E aí a gente vai TC em I menos 1, 0, vai ser o custo mínimo de I de 0 a 0 até I menos 1, 0, né? E aí o laço não é mais executado. Para o segundo laço, a prova é basicamente a mesma, né? A gente vai ter a nossa invariante de laço, né? Só que agora a gente vai inverter em vez da gente pesquisar para a primeira posição aqui, né? Para I 0, a gente vai pesquisar para 0J, né? E aí nesse caso a gente vai ter que nossa tabela de custo para 0J menos 1 é o custo mínimo de 0, 0 até 0J menos 1 na nossa tabela de custo. A pré-condição a gente também tem que J para todo J menor ou igual a N, TC na 0J menos 1 vai estar preenchido corretamente, né? E aí na inicialização, mesma coisa, 0, 0 já foi preenchido, né? Como J igual a 1, então TC na linha, na posição 0J menos 1, tem um custo mínimo de 0, 0 até 0, 0, né? Que isso aqui vai dar TC no índice 0, 0, né? Na manutenção, analogamente, né? Então, quando o corpo do laço for executado, a gente vai ter que TC no índice 0J vai ser igual a TC 0J menos 1 mais 0J, né? E esse TC 0J menos 1, pela nossa hipótese, ele está preenchido corretamente, né? E aí, novamente, lembrando, como é o mínimo entre os custos, que é dado aqui pela nossa tabela de memorização, né? Como é o mínimo, isso aqui, mais o custo de MN que está pegando ali da tabela de custos. Na finalização, mesma coisa, J vai ser igual a N mais 1, né? Vai falhar no teste. E aí TC na linha 0J menos 1 vai ser igual ao custo de 0, 0 até 0J menos 1, né? E aí o laço para. E a nossa invariante de laço, para esse for alinhado, eu vou começar aqui pelo for mais interno, né? Então a gente tem que TC na linha IJ menos 1 tem que ser igual ao custo de 0, 0 até IJ menos 1, né? Como pré-condição, a gente tem que I, para todo I menor ou igual a M, TC I menos 1K tem que estar preenchido corretamente. Para todo K, onde K está entre 0 e N. Na nossa inicialização, né, na primeira vez que o laço é executado, I vai ser igual a 1. E J também. E aí, para todo I menor que M, TC I0 vai estar executado. Vai estar preenchido, né? Ou seja, o custo mínimo de 0, 0 até o custo de I0. Ou seja, como a nossa linha já foi preenchida anteriormente, né? Pelos fors anteriores. Então, isso aqui vai ser verdade, né? A gente vai satisfazer a nossa pré-condição aqui. E após também, né? E aí na manutenção, quando o corpo do laço é executado, né? Então a gente tem que nossa tabela de custo no índice IJ vai ser igual ao mínimo entre TC I menos 1 J menos 1, TC I menos 1 J e TC I J menos 1, mais o custo de IJ, né? E aí a gente atribui mais 1 a J, né?
toda vez que a gente vai executar, né? E aí, portanto, vai ser verdadeiro quando o laço é finalizado, né? E aí na finalização, né, quando j igual a n mais 1, a nossa tabela de custo, nossa tabela de memorização no índice ij menos 1 vai ser igual ao custo mínimo de i de 0 a 0 até in, né? Porque j vai ser n mais 1. E aí para o laço mais externo, a gente tem que TC em menos 1K vai ser igual ao custo mínimo de 00 até em menos 1K, onde K vai ser menor ou igual a N, né? Então, como pré-condição, a gente tem que TC no índice em menos 1K tem que estar preenchido corretamente para todo K entre 0 e N, né? E aí, na primeira vez que o laço é executado, I igual a 1, como todos os elementos na forma 0K foram iniciados no primeiro for do algoritmo, né? Então a gente tem que TC no índice 0K, tem custo mínimo de 00 até i menos 1K. Né? No caso, o i menos 1 aqui é 0. Aí na manutenção é quando o corpo do laço é executado, né? Então a gente tem que TC no índice IJ, vai ser o mínimo entre os custos de i menos 1, j menos 1, ou TC i menos 1j, ou TC i j menos 1, mais o custo, né? Para j de 1 a n, e aí, portanto, a invariante é verdadeira para toda essa interação aqui do laço. E aí, na finalização, a gente vai ter que i vai ser igual a m mais 1. E aí a gente tem que TC no índice mk vai ser o custo mínimo de i de 00 até mk para todo k entre 0 e n, né? E aí o teste falha e o laço não é executado. E aí quando ele executar no final, quando ele terminar, esse k aqui vai ser igual a n, né? E aí quando k é igual a n, a gente vai ter que TC no índice mn, vai ser o custo mínimo de 0 a 0 até mn. E aí a gente vai retornar o valor do custo mínimo. Por fim, a gente vai explicar, vou explicar rapidamente sobre algoritmos gulosos. Um algoritmo guloso é uma solução comum para problemas de otimização, onde a gente realiza a escolha que parece ser melhor no momento, na esperança que a mesma acarrete uma solução ou prevenção de futuros problemas a nível global. É simples e de fácil implementação e toma decisões com base nas informações disponíveis na interação corrente. Ou seja, um algoritmo guloso ele tem a característica de resolver os subproblemas sempre na melhor forma atual, ou seja, a melhor escolha atual para aquele subproblema, independente das escolhas anteriores ou de uma tabela de memorização que não é usada nesse tipo de técnica. A melhor escolha naquele subproblema vai ser a que ele vai retornar. E aí não se arrepende de decisões, né? E não leva em consideração as consequências de suas decisões. E pode ser feito cálculos repetitivos, né? E aqui a gente diz que ele nem sempre produz a melhor solução, né? Dependendo da quantidade de informação fornecida. E aí esse nem sempre produz a melhor solução quer dizer que se o algoritmo não tem a característica gulosa, ou se for escolhido de forma errada a característica gulosa para resolver aquele problema, então ele não vai produzir a melhor solução, né? Então, ele é usado em problemas de otimização, mas aí a gente tem que ver se o algoritmo tem a característica gulosa, ou seja, se eu resolver de melhor forma aquele subproblema ali,
sem saber dos subproblemas anteriores ou após ele, eu vou conseguir resolver de melhor a solução ótima, né, para os subproblemas maiores, né? E aí, quanto mais informações, maior chance de produzir uma solução ótima. Como exemplo, eu trouxe aqui policiais capturam ladrões. É um probleminha simples. Dado um vetor de tamanho n, que tem as seguintes especificações, né? Cada elemento do vetor contém um policial e um ladrão, ou um ladrão, né? E aí cada policial pode pegar apenas um ladrão. E um policial não pode pegar um ladrão que esteja a mais de K unidade de distância do policial. E aí a gente precisa encontrar o número máximo de ladrões que podem ser capturados. Como exemplo, eu tenho aqui um array, né? Onde tem o primeiro elemento é um ladrão, o segundo é um ladrão, o terceiro é um policial, o quarto é um policial, o quinto é um ladrão e o sexto é um policial. E aí para um K igual a 2, a nossa saída vai ser 3, né? Ou seja, esse policial, o primeiro policial pode pegar o primeiro ladrão, o segundo policial pode pegar o segundo ladrão, né? E o terceiro policial pode pegar o terceiro ladrão. E aí, a gente na força bruta, a gente ia verificar todos os conjuntos, né? Todas as combinações. E aí a gente ia retornar o valor máximo, né? E aí o tempo de complexidade desse tipo de solução aqui seria exponencial, né? E aí, usando o algoritmo guloso, a gente pode ver que essa solução pode ser otimizada, né? Só que aí a gente tem que verificar a característica gulosa que a gente vai usar, né? A gente pode pensar assim, que para cada policial à esquerda, a gente pode pegar o ladrão mais próximo possível. E aí, se a gente for pensar assim, nessa instância, né, o primeiro policial ia pegar o segundo ladrão, o segundo policial ia pegar o terceiro ladrão e o terceiro policial não ia conseguir pegar ninguém. A gente pode, então, nesse mesmo problema aqui, a gente vê que a saída é 3, né? Seria 3 o resultado certo. Mas aqui, com essa característica aqui, a gente só conseguiria pegar 2 policiais, né? Então a gente tem que pensar uma forma de chegar na solução ótima, né? Já que aquela forma anterior não conseguiu, né? E a gente pode pensar que para cada policial à esquerda, a gente pode pegar o ladrão mais distante possível. E aí, para essa instância aqui, até que resolve, né? O primeiro policial pega o primeiro ladrão, o segundo policial pega o segundo ladrão, e o terceiro policial pega o ladrão que sobrou, né? O último ladrão, né? Mas para essa instância aqui já não funciona, né? Porque o primeiro policial, ele não vai pegar o primeiro ladrão, porque ele está próximo. Ele vai pegar o segundo ladrão. E aí, o segundo policial também não vai pegar o primeiro, porque ele está próximo. O segundo também não vai pegar. Então, ele vai pegar o terceiro ladrão. Não é nem porque está próximo, é porque existe um ladrão mais distante do que ele, né? E que esse policial pode pegar, né? E aí o terceiro policial não pode pegar o terceiro ladrão, porque já foi pego. Não pode pegar o segundo ladrão, porque já foi pego. E não pode pegar o último ladrão. O primeiro ladrão, no caso. Porque está uma distância... maior do que K, né? E se a gente for resolver isso aqui olhando, só em olhar assim, a gente vê que a saída não poderia ser 2, né? Porque a gente sabe que aqui, o primeiro policial, se pegasse o primeiro ladrão, o segundo policial pegar o segundo ladrão e o terceiro pegar o terceiro ladrão, a nossa saída seria 3. Então, a gente consegue fazer com que os policiais peguem no máximo 3 ladrões, né? Sendo que usando essa característica daqui, que para cada policial à esquerda pegar o ladrão mais distante, a gente só ia conseguir pegar 2. E aí, pensando independente de policial, né? A gente pode fazer, pensar nas atribuições.
Ou seja, pegar o primeiro índice do vetor, verificar se ele já foi combinado com alguém, ou seja, se ele for um ladrão, se ele já foi capturado, se ele for um policial, se ele já capturou alguém. Então a gente pega esse índice, vê se ele já foi combinado, se ele já foi pareado com alguém, e se não foi, a gente vai comparando. O primeiro que ele conseguir, ser pareado, então a gente vai fazer essa atribuição e vai pular para a próxima verificação. Se ele não conseguir ser pareado com ninguém, então a gente vai para o próximo índice fazer essa verificação novamente, né? E essa é a nossa característica gulosa, né? Ou seja, a gente vai pegar o primeiro elemento e a primeira opção que a gente tiver para atribuir a ele, a gente vai pegar. Seja a esquerda, seja a direita, seja se ele estiver distante e tiver um mais próximo, ele vai pegar. Então, vamos ver aqui, né? A gente vai obter o menor índice do policial e do ladrão, que não foram capturados ainda, né? E aí a gente vai ver se a distância deles é menor ou igual a K. E aí, se for, a gente atribui, né? E aí, se a gente atribuir, a gente incrementa para o próximo policial e o próximo ladrão, né? Ou seja, caso contrário, aumente o mínimo entre P e T para o próximo P ou T. Ou seja, caso essa atribuição não foi feita, então a gente vai adiantar o cara mais à esquerda ao vetor, né? Ou seja, se o policial está no vetor antes do ladrão, então a gente vai levar ele uma posição para frente. Se for, a gente vai levar ele não, a gente vai comparar com o cara que está uma posição à frente, né? Ou seja, com o próximo policial. Se o próximo elemento desse vetor for um ladrão, a gente vai pulando até achar o próximo policial. E aí a gente vai repetindo essa etapa até que seja encontrada a nossa solução, né? E aí a gente retorna o número de atribuições. Aqui a gente está com o algoritmo, né, em Python para esse problema, né? Essas primeiras linhas aqui até a linha 7 a gente só faz declarações. E aí nesse primeiro while a gente vai fazer o seguinte, vai atribuir ao vetor, esse vetor phi aqui, vai ser onde tem os ladrões, e esse vetor pol vai ser onde tem os policiais. Cada elemento desse vetor, desses dois vetores, vai representar um índice onde os policiais e os ladrões estão no nosso array, né? Ou seja, nesse while aqui, se o array na posição I for P, né? Se o array na posição I for um policial, então a gente vai no vetor policial e adiciona o valor desse índice. Se não for, se for um ladrão, então a gente vai no vetor de ladrões e adiciona o valor desse índice. E vai percorrendo, fazendo as atribuições. No while de baixo, a gente vai fazer aquela comparação, né? Se a distância entre o policial e o ladrão for menor ou igual a K, então a gente soma 1 no resultado, né? Eu disse, tem mais uma captura que pode ser feita. E aí a gente anda uma posição nos dois elementos, né? Tanto no vetor de ladrões como de policiais. Caso contrário, caso a gente não possa, ou seja, caso a distância entre os dois seja maior do que K, então, se o ladrão vier antes do policial no nosso array, então a gente vai para o próximo ladrão. Se o policial vier antes, então a gente vai para o próximo policial. E aí a complexidade desse algoritmo, se a gente for ver, né, das linhas 2 a 7, que são essas atribuições do começo, e o return, eles são repetidos apenas uma vez, né? Como é um algoritmo interativo, a gente vai pelo método de somatório, né? Calcular essa complexidade. Então a gente soma essas constantes aqui.
Eu chamei essas constantes, a soma de todas as constantes de x, só para diminuir o espaço ali no slide. E aí a linha 9 é repetida n mais uma vezes, né? E as linhas 10 e 14 são repetidas n vezes. Das linhas 10 a 14, ou seja, esse primeiro while aqui, ele é repetido n vezes, n mais 1 aqui na comparação, né? Porque quando i igual a 1, aí não vai executar a parte interna, mas vai ser executada a comparação, né? E aí a linha 16 é repetida no máximo n menos k vezes, né? E as linhas 17 a 24 são repetidas no máximo n menos k menos 1 vezes. Bom, por quê? Porque aqui a gente não vai percorrer o vetor n totalmente, né? Tendo em vista que a gente vai percorrer basicamente o menor desses desses dois vetores aqui, né? O menor desses dois vetores. No pior caso, a gente tem apenas um policial ou um ladrão e ele está na última posição. Então vamos dizer que a gente tem só ladrões e na última posição a gente tem um policial. O nosso vetor de policiais só vai ter o índice lá, n, né? O índice n menos 1, né? Que é a posição no array que está o policial. E o nosso vetor de ladrões vai ter no índice o elemento 0, o elemento 1, o elemento 2, até o elemento n menos 2, certo? Ou seja, a gente vai, dentro desse while aqui, a gente vai ficar percorrendo ele até chegar em um momento que essa atribuição seja feita. Tendo em vista que toda vez que a gente percorrer esse while, a gente sempre vai acabar nesse else if aqui, né? Onde a posição do ladrão é menor que a posição do policial. E a gente só vai estar andando no vetor de ladrões. Quando chegar a uma distância k, é que a gente vai poder fazer a atribuição aqui de policial e ladrão, certo? Policial e ladrão. E vai andar uma posição no vetor de policiais. E aí, como essa posição vai ser maior que o tamanho dele, então a gente vai parar o while. Se no caso tivesse só policiais, o while não seria nem executado, porque o vetor de ladrões ia ser igual a 0. Mesma coisa para ladrões, né? Então, o nosso pior caso realmente é esse, quando só tem um elemento diferente e ele é a última posição. Bom, então, ficou exatamente assim a nossa expressão, né? C14, a nossa constante, que multiplica nk-1, mais nk-1, que multiplica C15, C16, C17, só nossas constantes, né? Então, T de n é o somatório dessas expressões anteriores, né? E aí eu peguei as constantes aqui e atribuí outro valor para elas, só para diminuir o espaço, né? Então, x, que é a nossa soma de constantes lá, mais C8, que é uma constante, multiplicando n mais 1, mais n, que multiplica aquelas constantes lá, né? Essas constantes aqui, C9, C10, C11, C12, C13, que vezes n menos k, no caso é mais n menos k, né? Que mais nk menos k menos 1, que multiplica q, que são essas outras constantes aqui, né? C15, C16, C17. E aí no final a gente tem as constantes, né? Só fiz a distributiva nos termos. Por fim, a gente corta as constantes, né? X, C8, P, todas as constantes que tem aqui. E a gente vai ficar aqui N mais N mais N mais N, né? Então isso é igual a 4N. Como se trata de uma análise assintótica, né? Então a gente cortou as constantes aqui. Como ficou 4N, então T de N é O de N. E essa é a complexidade desse algoritmo. Diferente daquela, se a gente for por força bruta, que é n ao quadrado, né?
E como a corretude, a gente vai analisar novamente, como se trata de um algoritmo interativo, a gente vai usar as nossas invariantes de laço aqui de forma indutiva para poder provar a corretude desse algoritmo, né? Como pré-condição, a gente tem que o array seja um vetor com n elementos e todos os elementos deste vetor sejam P ou T. Bom, não necessariamente precisa ser P ou T, né? A gente poderia ter outros elementos, mas aí para esse problema aqui faz sentido que seja P ou T, né? Tendo em vista que a gente quer que seja seja a captura de policiais ou ladrões. Funcionaria se a gente tivesse outros, por exemplo, se a gente tivesse policiais, ladrões e civis. Funcionaria também, mas eu botei aqui como pré-condição só porque nesse problema aqui o que a gente quer verificar é isso, né? E a gente tem que a outra pré-condição para esse array aqui é que ladrões e policiais sejam vetores vazios, né? E igual a zero. Ou seja, tudo isso aqui foi iniciado antes do while, né? Como pós-condição, a gente tem que o vetor de ladrões mais o vetor de policiais tem que ser igual a n. Bom, isso foi também um motivo para eu botar aqui como pré-condição que policiais, o vetor só tem policiais e ladrões. Porque, por exemplo, se a gente tivesse policiais, ladrões e civis, quando eu fizesse as atribuições, isso não ia dar certo, né? Eu ia ter aqui o tamanho de ladrões, mas o tamanho de policiais ia ser menor do que n. E aí todos os elementos do vetor de policiais tem que representar o índice do policial no array, né? Ou seja, o elemento 0 do vetor de policiais tem que retornar o índice de um policial no vetor, no array de policiais e ladrões. E para todos os elementos do array de ladrões, tem que representar também o índice do elemento que tem um ladrão no nosso array. Que é a nossa invariante de laço, é que a gente tem que a cada interação o tamanho do vetor de policiais mais o tamanho do vetor de ladrões é igual a i. Aí na inicialização, i igual a zero, o tamanho do vetor de policiais é igual a zero, o de ladrões também é igual a zero, e aí o tamanho de pol mais o tamanho de φ é igual a zero, que é igual a 1, aí, né? Na nossa manutenção, a gente tem que o tamanho do vetor de ladrões mais o tamanho do vetor de policiais é igual a i, na interação i, como hipótese, né? Isso. Então, na interação i mais 1, o tamanho do vetor de ladrões vai aumentar, né? Se o array no índice i mais 1 for igual a t. E o tamanho do vetor de policiais vai aumentar se o array no índice i mais 1 for igual a p. Então, a gente tem que, nessa iteração i mais 1, o tamanho do array de policiais mais o tamanho do array de ladrões mais 1, né? Onde esse 1 vai para policial ou ladrão, dependendo do elemento que esteja lá no array no índice i mais 1. Né? E aí isso aqui é igual a i mais 1 por hipótese de indução, né? Tendo em vista que o tamanho do array de policiais mais o tamanho de array de ladrões é igual a i, e aí a gente só somou mais um de cada lado, né? E aí na finalização a gente tem que o tamanho do array de ladrões mais o tamanho do array de policiais vai ser igual a n, né? Porque i vai ser igual a n. E aí, como o tamanho do array de ladrões mais o tamanho do array de policiais é igual a i, então essa expressão aqui é verdadeira, né? No segundo while, a gente tem como pré-condição que o tamanho do array de ladrões mais o tamanho do array de policiais seja igual a n, né? Essa pré-condição ela é satisfeita
tendo em vista que o while anterior foi verificado que era a pós-condição do nosso while anterior, né? E aí, como a gente verificou que ela é satisfeita ao final do laço, então a nossa pré-condição aqui ela é satisfeita. A nossa pós-condição é que o resultado, né, essa nossa variável res, seja igual ao número máximo de ladrões que os policiais podem capturar. Aí, como invariante de laço, a gente tem o seguinte. Se for possível fazer uma atribuição entre um policial e um ladrão, então a gente vai somar mais um em R, em L e em res. Caso contrário, a gente compara o elemento mais à direita da comparação atual. Isso a gente vendo o vetor, né, nosso array, né, que é passado como parâmetro, o array de policiais e ladrões. A gente, então, caso contrário, compara o elemento mais à direita da comparação atual com o próximo elemento, após o elemento mais à esquerda da comparação atual, que seja diferente do elemento mais à direita. Ou seja, eu comparei o nosso elemento mais à direita aqui, esse que está com a setinha verde, né, P, com esse nosso elemento aqui com a setinha vermelha, o T, né? Como a atribuição não pode ser feita, então eu comparo agora com o próximo elemento diferente de P. Aí eu venho para cá, né? Como nesse caso aqui é o próximo elemento já, né? Se eu tivesse outro policial aqui, essa setinha ela ia para o próximo ladrão, certo? Até que uma atribuição pudesse ser feita. E aí na inicialização a gente tem que nenhuma atribuição pode ser feita, né? Os elementos ainda não foram comparados, certo? E se a gente for pensar aqui no vetor, a gente não pode fazer nenhuma atribuição para o mesmo elemento, né? Do elemento para ele mesmo, né? Ou seja, seria isso aqui, né? O elemento mais à esquerda e o mais à direita seria o mesmo. Seria o primeiro elemento do vetor. E aí, quando a gente fosse fazer a comparação, iria passar para o próximo elemento diferente desse elemento mais à direita. Então, no caso, a gente ia comparar agora onde está essa setinha azul aqui, com P. E aí, se a gente for ver no algoritmo, é exatamente isso que ele está fazendo, tendo em vista que a gente está recebendo os índices de onde estão os policiais aqui no vetor de policiais, né? E a gente recebe os índices de onde estão os ladrões no nosso array, a partir do nosso vetor de ladrões. E aí na manutenção, né, caso a atribuição seja feita, o resultado mais 1. E ambos os elementos da comparação serão os próximos T e P em Phi e Pol, que é exatamente isso aqui que eu estou falando, né? Serão os próximos índices, a gente vai receber os próximos índices a partir dos nossos dois arrays, né, que foram implementados dentro da função, né? Ou seja, dentro de Phi a gente vai receber o próximo ladrão, o índice do próximo ladrão, e dentro de Pol a gente vai receber o índice do próximo policial. E aí, caso contrário, apenas o elemento mais à esquerda é modificado, né? Ou seja, a gente vai pegar o índice do próximo ladrão, se o ladrão estiver mais à esquerda, ou do próximo policial, se o policial estiver mais à esquerda, certo? E na finalização, quando um dos vetores for percorrido completamente, então a gente não pode fazer mais nenhuma atribuição, né? E aí a gente vai ter a nossa variável resultado, res, né? Como número máximo de atribuições que podem ser feitas.